Levaram-no para o alto do morro, com a intenção de empurrá-lo para o precipício. Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo à nossa terceira semana da Santa Quaresma. Estamos na segunda-feira da terceira semana da Quaresma e vamos continuar o nosso retiro quaresmal. Convido você, se não o fez, a separar o texto bíblico, que é de Lucas, capítulo 4, versículos de 24 até o 30. Lucas, capítulo 4, versículos de 24 até o 30. Na mensagem da Palavra de Deus hoje, tirada do Evangelho de Lucas, Lucas descreve a primeira reação dos conterrâneos de Jesus diante da proclamação da sua missão dentro da sinagoga. Isso está bem no início da vida pública de Jesus. Levaram Jesus para fora da cidade para jogá-lo morro abaixo, como se fosse uma antecipação da sua paixão e morte. A primeira oposição que Jesus sofreu, ela não veio dos sumos sacerdotes, ela não veio dos escribas e nem veio dos fariseus, mas ela chega da comunidade onde Jesus viveu. São os seus conterrâneos que percebem que ele não iria corresponder às expectativas do judaísmo oficial e se irritam com isso. Qualquer novidade que vá além dos interesses do gueto, esse gueto que pode ser a própria família, que pode ser o povo, que pode ser até a própria religião, será interpretada sempre como a traição à instituição. Jesus é aquele que desmascara a cegueira coletiva. E isso provocou a ira dos seus vizinhos, que se sentiram agredidos. Este não é Jesus, o filho de José? A única razão que os membros de seu povo dão para rejeitar as pretensões de Jesus é que ele é mais um do povo, conhecido de todos. Aliado a esse conformismo e a segurança está sempre o medo da mudança. As pessoas se fecham na normalidade doentia. Elas se fecham num quadrado, um quadrado mofado, atrofiadas por normas parentais, por normas sociais, por normas culturais e até por normas religiosas. Deus é aquele que sempre vem ao nosso encontro e faz do nosso interior a sua casa, a sua morada. Mas nem sempre nós entramos em sintonia com essa presença de Deus dentro de nós. Por isso, é preciso investir em preparação de todo ser para alimentar uma intimidade profunda com o Senhor. Vamos fazer isso? Encontre agora o melhor lugar para você fazer a sua oração. Encontre também a melhor postura do seu corpo para que você tome consciência de estar diante da presença de alguém. Eu estou diante da presença de uma pessoa ou de 3 pessoas, diante da presença de alguém que me ama muito. E recorde os preâmbulos para criar esse clima favorável da oração. Para fazer esse clima favorável da oração, além da escolha do local,
da escolha do tempo e da escolha da postura corporal, eu preciso também silenciar a minha mente, o meu interior e o meu exterior, me pacificando, procurando, quem sabe, tomar algumas respirações mais profundas, permitindo que o ar entre pelos meus pulmões, preenchendo-os e depois esvaziando lentamente. Faça esse exercício algumas vezes de puxar profundamente o ar para dentro dos seus pulmões. Se você consegue, retenha esse ar um pouquinho e depois procure soltá-lo lentamente. Vá fazendo esse exercício de respiração e assim vai se pacificando, procurando se desligar por esse instante das preocupações, das ansiedades, dos pensamentos acelerados, de tudo aquilo que eu tenho que fazer. Nesse momento, dedique-se única e exclusivamente a este encontro com o Senhor. Quero me encontrar com aquele que me ama muito. Quero me encontrar com aquele que me ama muito. E bem consciente desse desejo, é que quero traçar o sinal da cruz, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Faço minha oração preparatória, pedindo ao Espírito Santo de Deus que esteja comigo e que Ele mesmo me ajude a me encontrar com o Senhor. Fazendo a minha oração para que tudo o que esteja em mim, todo o meu ser, esteja voltado totalmente para o Senhor. Senhor, meu Deus, meu Criador, que todos os meus desejos, os meus sentimentos, os meus pensamentos, que todas as minhas ações, neste momento, estejam voltadas, ordenadas, unicamente para o seu louvor e a sua divina majestade. E assim eu recordo o texto bíblico de hoje, lendo-o lentamente, procurando saborear cada uma das palavras do texto de hoje, de Lucas 4, de 24 a 30. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda aquela região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Você pode pausar esse vídeo
e retomar esse texto mais uma ou duas vezes, não tendo que ler todo, mas se uma palavra te chama a atenção, uma imagem, pare nela, fique nela, pergunte-se por que ela te chama a atenção e que ela te ajude a rezar nesse momento. Continuando, vou fazer também a leitura que é tirada da 2 Reis, capítulo 5, versículo de 1 a 15, está como primeira leitura de hoje, para aqueles que desejarem meditar também esse texto. Naqueles dias, Naamã, general do exército do rei da Síria, era um homem muito estimado e considerado pelo seu senhor, pois foi por meio dele que o Senhor concedeu a vitória aos arameus. Mas esse homem, valente guerreiro, era leproso. Ora, um bando de arameus que tinha saído da Síria tinha levado cativa uma moça do país de Israel. Ela ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Ah, se meu senhor se apresentasse ao profeta que reside em Samaria, sem dúvida, ele o livraria da lepra de que padece. Naamã foi então informar ao seu senhor. Uma moça do país de Israel disse isto e isto. Disse-lhe o rei a Ara: Vai, que eu te enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa, e entregou ao rei de Israel a carta, que dizia: Quando receberes esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. O rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou suas vestes e disse: Sou Deus, porventura, que possa dar a morte e a vida, para que este me mande um homem para curá-lo de lepra? Vê-se bem que ele busca pretexto contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou dizer-lhe: Por que rasgaste tuas vestes? Que ele venha a mim, para que saiba que há um profeta em Israel. Então Naamã chegou com os seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou o mensageiro para lhe dizer: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne ficará curada e ficarás limpo. Naamã, irritado, foi-se embora, dizendo: Eu pensava que ele sairia para me receber e que de pé invocaria o nome do Senhor seu Deus e que tocaria sua mão o lugar da lepra e me curaria. Será que os rios de Damasco, o Abama e o Fartar não são melhores do que todas as águas de Israel, para eu me banhar nelas e ficar limpo? Deu meia volta e partiu indignado. Mas seus servos aproximaram-se dele e disseram-lhe: Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais agora que ele te disse: Lava-te e ficarás limpo. Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado, e sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Em seguida, voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus.
Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra senão o que há em Israel. Você pode pausar esse vídeo e ler esse texto mais uma vez, parando em alguma palavra, alguma imagem que mais te chamou a atenção. Continuando, abra espaço no teu coração para poder saborear esses pontos da palavra de Deus do dia de hoje. Que esses pontos abaixo eles possam iluminar o teu momento de oração. Jesus se tornou um sinal de contradição, porque ele permaneceu absolutamente fiel à sua mensagem, ao modo de agir e à missão recebida do Pai, e que ele devia realizar com critérios e opções coerentes com o conteúdo do anúncio do reino. A novidade de Jesus consistia em afirmar que existe um caminho para encontrar Deus que não passa necessariamente pelo templo. Desse modo, apontava para a vida como lugar da presença do Pai. A vida, na compreensão de Jesus, a vida de cada pessoa, a própria vida, ela já é o lugar do encontro com o Pai. As palavras de Jesus, lá na sinagoga de Nazaré, elas questionam também hoje o sentido que as nossas palavras têm. Elas nos fazem tomar consciência daqueles que se sentem movidos por nossas palavras, por aqueles que nos fazem questionar a inspiração e a força das palavras que brotam do nosso próprio interior. Vivemos num mundo saturado de palavras. Como que as pessoas falam, como que nós outras vezes falamos. Elas estão presentes nos perfis virtuais, estão presentes nos livros, em 1001 conversações. Falamos, dizemos, escrevemos, escutamos, lemos, e de tanto usá-las, talvez tenham perdido o sentido. Estamos tão acostumados a usá-las que não nos damos conta do muito que significam. Falamos, mas não vivemos. Digitamos, mas não transmitimos calor humano. Assustam-nos converter a palavra em palavreado crônico. Vivemos tempos de fratura da palavra. A palavra está quebrada, está rachada, fragmentada. E a raiz de tudo isso está na carência de uma interioridade, daquele lugar de onde brotam as palavras de sabedoria que inspiram a nossa vida. Nossas palavras vão ficando cada vez mais ocas, sem sentido, porque elas já não brotam mais do mais profundo da nossa interioridade. Quem sabe precisamos criar momentos de silêncio
para tentar chegar ao coração de nossa verdadeira identidade. Terreno propício de onde nascem as palavras de vida. É preciso superar essa inércia da rotina. Ficamos às vezes paralisados por causa da nossa própria rotina. Aquela rotina que nos leva àquela frase: sempre fizemos assim, sempre foi feito assim. Por que fazer diferente? Nós não repetimos isso tantas vezes na nossa própria casa, na nossa própria vida, na nossa própria comunidade, mas sempre foi assim. Romper com isso, com essa ideia do sempre fizemos assim, do estabelecido. Muitas vezes, a sabedoria, ela está justamente no contrário, em desaprender o aprendido. Veja que legal, desaprender o aprendido. Em abrir-nos às mudanças, em acolher a palavra de alguém que não é do nosso grupo, que não é, às vezes, da nossa própria religião. É preciso desconstruir para reconstruir, ativando o espírito de busca e alimentando uma criatividade sadia em favor do reinado do Pai. Por isso, dentro de nossas sinagogas atuais, é preciso alimentar mais sobriedade frente à falação vazia, mais sinceridade frente à mentira, mais acolhimento frente à indiferença. A partir desses pontos que ampliam e que nos ajudam a saborear as palavras do Evangelho de hoje, entre agora na sua sinagoga, na sinagoga interior, na sinagoga do teu coração, na sinagoga dos teus desejos. Cave palavras nas minas do seu ser. Cave palavras nas minas do seu silêncio e deixe que o Espírito diga a palavra misteriosa. Deixe que o Espírito diga aquela palavra que é diferente. Deixe que o Espírito revele a verdadeira identidade das suas palavras. Somente o silêncio poderá gerar palavras de vida. Somente o silêncio poderá gerar palavras de vida. Busque essas palavras nas profundezas do seu interior. Busque as palavras carregadas de sentido para a sua própria vida. Busque as palavras que podem de fato criar ânimo para a sua existência. Crie silêncio para poder dialogar com o seu eu mais profundo, para ver o que há atrás de suas palavras, para conseguir enxergar o que há atrás dos seus próprios sentimentos, o que existe por detrás das suas próprias intenções. Faça esse colóquio com o Senhor. Converse com o Senhor como um amigo conversa com outro amigo, manifestando para esse amigo os seus sentimentos mais profundos, os seus pensamentos que vão surgindo, brotando do mais profundo do silêncio do teu coração.
faça silêncio, converse com o Senhor. Mais do que dizer coisas, escute o que Ele tem a te dizer. Concluo a minha oração rezando o Salmo 41, 42. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus e desejo Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão meu guia, que me levem ao vosso Monte Santo, até a vossa morada. Então irei aos altares do Senhor, o Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Deus e meu Senhor. Gratidão por esse momento de encontro com o Senhor e de oração. Concluo nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não se esqueça, por favor, de fazer a revisão da sua oração. Revise a sua oração. Pegue o seu caderno. Não precisa escrever uma Bíblia, mas você precisa criar esse hábito de voltar à oração e perceber quais foram os toques que Deus te deu naquele momento. Escreva, tome nota, revise a sua oração, dando atenção especial a essas moções, que é mais do que sentimento, são os movimentos que o Espírito fez na nossa vida, dentro de nós, naquele momento da oração. Recorde, revise, tome nota, faça registro no seu caderno, tá bom? Eu tenho um convite muito especial para fazer para você. Na próxima sexta-feira, dia 28 de março, nós teremos aqui na nossa paróquia Sagrada Família as 24 horas de oração para o Senhor. Vamos começar bem cedinho, às 7 horas da manhã, com a celebração da Santa Missa. Depois, o Santíssimo ficará exposto e os grupos da nossa paróquia, eles vão se revezar nessa vigília que vai até o dia seguinte. Então, depois, 8, 9, 10, a parte da manhã toda, teremos grupos lá fazendo
a adoração ao Santíssimo. Às 3 horas da tarde rezaremos o Terço da Misericórdia e depois a partir das 5 horas, 5, 6 até 7, nós vamos estar rezando o Rosário. Depois, às 7 horas da noite, nós vamos ter uma segunda missa e a partir dessa missa também o atendimento de confissões, que vai das 19 horas até as 22 horas. Sempre com o Santíssimo exposto no final de cada missa, e assim nós vamos avançar a noite toda. 3 horas da manhã, nós teremos de novo a oração do Terço da Misericórdia, e depois do Terço da Misericórdia, de novo, nós vamos rezar o Santo Rosário na madrugada, a partir das 4 horas da manhã até as 7 horas. E quando chegar às 7 horas do dia 29, sábado, a gente vai concluir com uma terceira missa. Então teremos missa 7 horas da manhã da sexta-feira, 19 horas ainda na sexta-feira e no outro dia, no sábado, às 7 da manhã, concluindo essas 24 horas de oração para o Senhor. Então, adoração, Santa Missa, confissão, rosário, Terço da Misericórdia, tanta coisa legal a gente vai poder celebrar. E você é o meu convidado para participar dessas 24 horas de oração para o Senhor. Organize qual é o melhor horário, se você gosta mais de rezar de manhã, se é à tarde, se é à noite, se é na madrugada, e venha e participe conosco, tá bom? Um grande abraço e que Deus te abençoe.